O Homem de Pedra, 1932, por H.P. Lovecraft, em colaboração com Hazel Hill. Ben Hayden sempre fora um sujeito teimoso, e uma vez que ouvira falar daquelas estátuas estranhas no alto dos Adirondacks, nada, absolutamente nada, foi capaz de dissuadi-lo de ir vê-las com os próprios olhos. Eu era seu amigo mais íntimo havia anos, e nossa amizade, digna de um Damocles e Pythias, tornava-nos inseparáveis em todas as ocasiões. Assim, quando Ben decidiu firmemente partir, bem, coube a mim acompanhá-lo, como um fiel collie. Jack, disse ele, você conhece o Henry Jackson? Aquele que estava isolado numa cabana além do Lago Placid por causa daquela mancha ruim no pulmão? Pois bem, ele voltou outro dia quase curado, mas tinha muito a contar sobre certas condições diabolicamente estranhas lá para os lados de cima. Acabou encontrando aquilo de repente, e ainda não tem certeza se é algo além de um caso de escultura bizarra. Mas mesmo assim, a impressão inquietante não o abandona. Parece que ele estava caçando um dia e deparou-se com uma caverna, diante da qual havia o que parecia ser um cachorro. Justo quando esperava que o bicho começasse a latir, olhou de novo e viu que aquilo não estava vivo. Era um cachorro de pedra. Uma imagem tão perfeita, até o mais ínfimo bigode, que ele não conseguia decidir se tratava de uma escultura sobrenaturalmente habilidosa ou de um animal petrificado. Ficou quase com medo de tocar, mas ao fazê-lo percebeu que, sem dúvida, era feito de pedra. Depois de um tempo, tomou coragem e entrou na caverna, e ali tomou um susto ainda maior. Não muito longe da entrada havia outra figura de pedra, ou algo que assim parecia, mas dessa vez era um homem. Jazia de lado no chão, trajava roupas e tinha um sorriso peculiar no rosto. Dessa vez, Henry não parou para tocar em nada. Fugiu direto para a vila. Mountain Top, você sabe. Claro que fez perguntas, mas não chegou muito longe. Descobriu que pisara num assunto delicado, pois os nativos apenas balançavam a cabeça, cruzavam os dedos e murmuravam algo sobre um tal de Dan Louco, quem quer que fosse. Foi demais para o Jackson. Ele voltou para casa semanas antes do previsto. Contou-me tudo porque sabe o quanto gosto de coisas estranhas. E, curiosamente, fui capaz de pescar uma lembrança que se encaixava bem com essa história. Você se lembra de Arthur Wheeler? Aquele escultor que era tão realista que o pessoal começou a chamá-lo de fotógrafo sólido. Acho que você chegou a conhecê-lo de vista. Pois bem, na verdade, ele acabou indo para aquela região dos Adirondacks. Passou muito tempo por lá e depois sumiu. Nunca mais se teve notícia dele. Agora, se estátuas de pedra que parecem homens e cães começaram a aparecer por lá, me parece que podem muito bem ser obra dele. Não importa o que digam. Ou se recusem a dizer, os matutos do lugar. Claro que um sujeito com os nervos do Jackson pode muito bem se afligir à toa com coisas assim, mas eu teria feito muita inspeção antes de sair correndo. De fato, Jack, estou indo para lá agora ver tudo de perto, e você vai comigo. Seria muito importante encontrar Wheeler, ou alguma de sua obra. De todo modo, o ar da montanha vai nos revigorar. Menos de uma semana depois, após uma longa viagem de trem e um sacolejante percurso de ônibus por uma paisagem de beleza sufocante, chegamos a Mountain Top sob a luz dourada e vespertina de um entardecer de junho. A vila se resumia a algumas poucas casas, um hotel e a loja geral em cuja porta nosso ônibus parou. Sabíamos que esta última provavelmente funcionaria como centro das informações locais. E, de fato, um grupo típico de desocupados se encontrava reunido nos degraus. Quando nos apresentamos como viajantes em busca de acomodações por motivos de saúde, eles nos ofereceram várias recomendações. Embora não planejássemos investigar nada antes do dia seguinte, Ben não conseguiu resistir à tentação de fazer algumas perguntas vagas e cautelosas ao notar a tagarelice senil de um dos mal-vestidos ociosos. Ele sentia pela experiência anterior de Jackson que seria inútil começar mencionando as estátuas estranhas. Mas decidiu mencionar Wheeler como alguém que conhecêramos e cujo destino nos interessava por direito. O grupo pareceu inquieto quando Sam, largando o canivete com que talhava madeira, começou a falar. Mas não havia muito motivo para alarme. Mesmo aquele velho decadente montanhês descalço enrijeceu-se ao ouvir o nome de Wheeler, e Ben só conseguiu arrancar-lhe algo coerente com muita dificuldade. Wheeler, arfou ele por fim. Ah, sim! Aquele sujeito que vivia explodindo pedra e esculpindo estátua. Então vocês o conheciam, hein? Bem, não há muito que possamos contar e talvez até isso seja demais.
Ele ficou lá na cabana do Dan louco, nas colinas, mas não por muito tempo. Acabou ficando indesejado, pelo Dan, quero dizer. Era meio macio no falar e começou a andar perto demais da mulher do Dan, até que o velho demônio percebeu. Tava meio caído por ela, acho eu. Mas saiu de lá no repente, e ninguém mais viu nem sinal dele. Dan deve ter lhe dito algo bem direto. Sujeito ruim de se pôr contra esse Dan. Melhor ficarem longe daquele canto das colinas, rapazes, pois lá não há nada de bom. Dan tem andado com um humor cada vez pior, e já não aparece mais por aí. Nem a mulher dele. Acho que trancou ela de vez para ninguém mais ficar de olho. Quando Sam voltou ao seu entalhe, após mais algumas observações, Ben e eu trocamos olhares. Ali estava, com certeza, uma nova pista que merecia investigação atenta. Decidimos nos hospedar no hotel, onde nos acomodamos o mais depressa possível, planejando um avanço pelas colinas selvagens já na manhã seguinte. Ao nascer do sol, partimos, cada qual com uma mochila cheia de provisões e ferramentas que julgávamos poder ser úteis. O dia diante de nós parecia nos chamar quase com entusiasmo, embora com um tênue sopro de presságio sombrio. A trilha montanhosa rapidamente tornou-se íngreme e sinuosa, de modo que logo nossos pés doíam bastante. Após cerca de 2 milhas, deixamos a estrada, saltando um muro de pedra à nossa direita junto a um grande olmo, e seguimos na diagonal por uma encosta mais íngreme, conforme o mapa e as instruções que Jackson nos deixara. Era uma caminhada áspera, cheia de espinhos, mas sabíamos que a caverna não podia estar longe. E no fim deparamos-nos com a abertura, de repente. Uma fenda escura, coberta de arbustos, onde o terreno subia bruscamente. E ao lado dela, junto a uma rasa poça de rocha, uma pequena figura imóvel permanecia rígida, como se rivalizasse com sua própria petrificação inominável. Era um cão cinzento, ou uma estátua de cão, e à medida que nosso suspiro simultâneo se extinguia, mal sabíamos o que pensar. Jackson não exagerara em nada, e não podíamos crer que mãos humanas houvessem conseguido tamanha perfeição escultórica. Cada pelo do magnífico pelame do animal era visível, e os do dorso estavam eriçados, como se algo desconhecido o houvesse surpreendido. Ben, por fim, tocando com delicadeza aquele pelo de pedra, deixou escapar uma exclamação. Meu Deus, Jack! Isso aqui não pode ser uma estátua. Olhe, todos os detalhes, e a maneira como os pelos se deitam. Nada da técnica do Wheeler aqui. Este é um cão de verdade, embora Deus saiba como foi parar neste estado. Parece pedra. Sinta você mesmo. Será que há algum tipo de gás estranho que por vezes escapa da caverna e faz isso com os seres vivos? Devíamos ter pesquisado melhor as lendas locais. E se isto aqui é mesmo um cão, ou foi um cão, então aquele homem lá dentro também deve ser real. Foi com bastante solenidade, quase temor, que nos arrastamos de gatinhas pela entrada da caverna, com Ben à frente. A passagem mal media 3 pés de largura, após o que a gruta se alargava em todas as direções, formando uma câmara úmida e crepuscular, pavimentada com detritos e escombros. Por um tempo, mal distinguíamos o que quer que fosse. Mas, ao nos erguermos e forçarmos a vista, começamos a divisar vagamente uma figura reclinada entre as sombras adiante. Ben tateou pelo bolso à procura da lanterna, mas hesitou um instante antes de acendê-la. Tínhamos poucas dúvidas de que aquela coisa pétrea fora, outrora, um homem. E algo nesse pensamento nos enregelava. Quando Ben, enfim, acionou o feixe de luz elétrica, vimos que o objeto jazia de lado, de costas para nós. Era evidentemente feito do mesmo material que o cão lá fora, mas vestia as roupas em farrapos, ainda não petrificadas, de alguém que praticava esportes rústicos. Por mais preparados que estivéssemos para o choque, aproximamo-nos com relativa calma para examinar aquilo. Ben contornou para o outro lado, a fim de ver o rosto oculto. Nenhum de nós poderia ter se preparado para o que Ben viu quando iluminou aqueles traços de pedra. Seu grito foi inteiramente perdoável, e não pude deixar de ecoá-lo ao correr para seu lado e compartilhar da visão. Contudo, não se tratava de nada horrível ou intrinsecamente terrível. Era apenas uma questão de reconhecimento. Pois, além de qualquer sombra de dúvida, aquela figura gelada de pedra, com sua expressão meio assustada, meio amarga, fora em outros tempos nosso velho conhecido, Arthur Wheeler. Algum instinto nos fez cambalear e engatinhar para fora da caverna, descendo a encosta emaranhada até um ponto de onde não se podia ver o sinistro cão de pedra. Mal sabíamos o que pensar, pois nossas mentes fervilhavam de conjecturas e apreensões.
Ben, que conhecera bem Wheeler, estava especialmente abalado e parecia estar juntando fios que eu não havia percebido. Várias vezes, enquanto fazíamos pausas na encosta verde, ele repetia: "Pobre Arthur, pobre Arthur." Mas só quando murmurou o nome Dan Louco é que me lembrei do problema em que, segundo o velho Sam Poole, Wheeler se metera pouco antes de desaparecer. Dan Louco, insinuava Ben, ficaria sem dúvida satisfeito com o que havia acontecido. Por um momento, passou por nossas mentes a possibilidade de que o hospedeiro ciumento tivesse sido responsável pela presença do escultor naquela caverna maldita, mas o pensamento sumiu tão rápido quanto surgira. O que mais nos intrigava era explicar o fenômeno em si. Que tipo de emanação gasosa ou vapor mineral poderia ter provocado tal mudança em tão curto período? Era algo que escapava totalmente à nossa compreensão. Sabemos que a petrificação natural é um processo químico lento, de substituição, que exige vastas eras para se completar. E ali estavam duas imagens de pedra que, segundo tudo indicava, haviam sido seres vivos. Ao menos Wheeler havia sido, apenas algumas semanas antes. Conjecturar era inútil. Ficava claro que só restava avisar as autoridades e deixá-las tirar suas próprias conclusões. E ainda assim, no fundo da mente de Ben, aquela ideia sobre Dan Louco persistia. De todo modo, arrastamo-nos de volta até a estrada, mas Ben não se virou em direção ao vilarejo. Em vez disso, olhou para cima, para o caminho que, segundo o velho Sam, levava à cabana de Dan. Era a segunda casa a partir da vila, dissera o ancião, e ficava à esquerda, afastada da estrada, num denso matagal de carvalhos retorcidos. Antes que eu percebesse, Ben já me arrastava a estrada acima, passando por uma granja suja e adentrando uma região cada vez mais agreste. Não me ocorreu protestar, mas senti um certo pressentimento ameaçador à medida que os sinais de agricultura e civilização se tornavam cada vez mais raros. Por fim, surgiu à esquerda o começo de uma trilha estreita e negligenciada. E além dela, o telhado pontudo de uma construção sórdida e sem pintura despontava por entre uma vegetação doentia, composta de árvores meio mortas. Aquilo, eu sabia, devia ser a cabana de Dan Louco. E espantava-me que Wheeler houvesse escolhido um lugar tão inóspito como o quartel-general. Tive medo de subir aquele caminho tomado pelo mato. Mas não pude ficar para trás quando Ben avançou com decisão e começou a bater com força na porta carcomida e fétida. Não houve resposta às batidas, e algo no eco que elas produziram nos arrepiou profundamente. Ben, no entanto, não demonstrou perturbação alguma, e imediatamente começou a contornar a casa em busca de alguma janela destrancada. A terceira que tentou, nos fundos da cabana lúgubre, acabou se abrindo, e com um impulso e um salto vigoroso ele já estava lá dentro, ajudando-me logo em seguida. O cômodo em que caímos estava repleto de blocos de calcário e granito, ferramentas de entalhe e modelos de argila. Percebemos de imediato que aquele fora o estúdio de Wheeler. Até aquele ponto, não havia sinal de vida. Mas um odor boirento e daninho pairava sobre tudo. À nossa esquerda havia uma porta aberta, evidentemente conduzindo à cozinha do lado da chaminé, e para lá seguiu Ben, determinado a encontrar qualquer pista que elucidasse os últimos dias de seu amigo. Ele ia bem à frente quando cruzou o umbral, e por isso não vi de imediato o que o fizera parar abruptamente e soltar um grito baixo de horror. Contudo, no momento, eu também vi. E repeti seu grito tão instintivamente quanto fizera na caverna. Pois ali, naquela cabana, longe de quaisquer profundezas subterrâneas, onde gases estranhos poderiam brotar e operar mutações incomuns, havia duas figuras pétreas, que sabíamos de imediato não serem obras do cinzel de Arthur Wheeler. Em uma rude poltrona diante da lareira, preso à força pela amarra de um longo chicote de couro cru, jazia o corpo de um homem, desgrenhado, envelhecido, e com um semblante de horror abissal esculpido em seu rosto pétreo e maligno. No chão, ao lado, encontrava-se a figura de uma mulher, graciosa, com um rosto que denotava certa juventude e beleza. Sua expressão parecia de satisfação sarcástica. E perto de sua mão direita estendida havia um grande balde de Flandres, manchado por dentro com algo que parecia um sedimento escuro. Não ousamos nos aproximar daquelas figuras petrificadas de modo inexplicável. Tampouco trocamos mais do que algumas conjecturas banais. Que aquele casal de pedra fosse Dan Louco e sua esposa, disso não podíamos duvidar. Mas como explicar seu estado atual era outra questão.
Ao olharmos em volta, horrorizados, vimos indícios da súbita catástrofe que ali ocorrera, pois tudo à nossa volta parecia, apesar da espessa camada de poeira, ter sido deixado no meio de atividades domésticas corriqueiras. A única exceção àquela aparência de normalidade encontrava-se sobre a mesa da cozinha. No centro limpo do tampo, como se posta ali de propósito para chamar a atenção, havia uma caderneta fina e surrada, mantida no lugar por um funil de Flandres de tamanho considerável. Aproximando-se para ler, bem percebeu tratar-se de uma espécie de diário, ou coleção de anotações datadas, escritas com uma caligrafia apertada e pouco hábil. As primeiras palavras cravaram-se em minha atenção, e em menos de 10 segundos, Ben já devorava o texto trêmulo com o fôlego preso, e eu, ávido, lia por sobre seu ombro. À medida que continuávamos, movendo-nos para o cômodo ao lado, onde o ar era menos pútrido, muitas coisas obscuras tornaram-se horrivelmente claras para nós, e tremíamos diante da mistura de emoções que aquilo nos causava. Eis o que lemos, e o que o legista também leu depois. O público viu apenas uma versão distorcida e sensacionalista nos jornais populares, mas nem mesmo ela traz mais que uma fração do terror genuíno que o simples original carregava para nós, enquanto o decifrávamos sozinhos naquela cabana mofada entre colinas selvagens, com duas monstruosas anomalias pétreas espreitando no silêncio da sala ao lado. Quando terminamos, Ben enfiou o caderno no bolso com um gesto que misturava repulsa e decisão, e suas primeiras palavras foram: "Vamos sair daqui." Silenciosa e nervosamente, tropeçamos até a frente da casa, destrancamos a porta e começamos a longa caminhada de volta à vila. Houve muitos depoimentos a prestar e perguntas a responder nos dias seguintes, e não creio que nem Ben nem eu consigamos um dia nos livrar dos efeitos daquela experiência dilacerante. Tampouco conseguiram algumas das autoridades locais e repórteres da cidade que acorreram, mesmo depois de terem queimado certo livro e muitos papéis achados em caixas no sótão e destruído diversos aparatos na parte mais funda daquela caverna sinistra nas colinas. Mas aqui está o texto em si. 5 de novembro. Meu nome é Daniel Morris. Por aqui me chamam de Dan Louco, porque creio em poderes nos quais ninguém mais acredita hoje em dia. Quando subo o Monte do Trovão para manter o banquete das raposas, acham que sou maluco. Todos, exceto o povo dos sertões que me teme, tentam me impedir de sacrificar o bode negro na véspera de Todos os Santos e sempre dão um jeito de frustrar meu intento de realizar o grande rito que abriria o portal. Deviam saber mais, pois sabem que sou Van Cauran por parte de mãe. E qualquer um deste lado do Hudson pode contar o que os Van Cauran passaram adiante. Viemos de Nicholas Van Cauran, o feiticeiro, enforcado em Whitegate em 1587, e todos sabem que ele fizera o pacto com o Homem Negro. Os soldados nunca encontraram o livro de Eibon quando queimaram sua casa, e seu neto, William Van Cauran, o trouxe quando veio para Rensselaerwyck e depois atravessou o rio até Esopus. Perguntem a qualquer um em Kingston ou Hurley o que a linhagem de William Van Cauran podia fazer com quem se pusesse em seu caminho. Perguntem também se meu tio Hendrik não conseguiu manter consigo o livro de Eibon quando foi expulso da cidade e veio com a família para cá, rio acima. Estou escrevendo isto e vou continuar escrevendo, porque quero que as pessoas conheçam a verdade depois que eu me for. Também, porque estou com medo de enlouquecer de verdade se não colocar tudo em preto no branco. Tudo está dando errado para mim. E se continuar assim, terei de usar os segredos do livro e invocar certos poderes. Há 3 meses, aquele escultor Arthur Wheeler chegou a Mountain Top e mandaram ele até mim, porque sou o único na região que entende de algo além de lavoura, caça e de explorar os veranistas. O sujeito parecia interessado no que eu dizia. E combinamos que ele ficaria aqui por $13 por semana, com refeições. Dei-lhe o quartinho nos fundos ao lado da cozinha para suas pedras e entalhes, e acertei com Nate Williams para cuidar das detonações e levar os blocos grandes com uma carroça puxada por bois. Isso foi há 3 meses. Agora entendo por que aquele maldito filho do inferno se apegou tão depressa a este lugar. Não foi por causa das minhas palavras, mas pelos olhares de minha esposa, Rosie. Aquela é a filha mais velha de Osborne e Chandler.
Ela é 16 anos mais moça do que eu e vive lançando olhares de cordeiro para os rapazes da vila. Mas sempre nos demos bem, até esse rato imundo aparecer, ainda que ela tenha se recusado a ajudar-me nos ritos de festa de verão e de Dia de Todos os Santos. Vejo agora que Wheeler está manobrando os sentimentos dela, fazendo-a tão apaixonada por ele que mal me dirige o olhar, e suponho que logo tentará fugir com ela, cedo ou tarde. Ele age devagar, como todo cão astuto e bem-educado, e tenho tempo de sobra para preparar-me. Nenhum dos dois suspeita de nada, mas logo perceberão que não compensa destruir o lar de um Van Couren. Prometo-lhes a mais grandiosa novidade naquilo que farei. 25 de novembro, dia de ação de graças. Que boa piada! Mas terei motivos para agradecer quando concluir o que iniciei. Não resta dúvida de que Wheeler tenta roubar minha esposa. Por ora, contudo, deixarei permanecer como hóspede ilustre. Tirei o livro de Eibon do velho baú de meu tio Hendrik, no sótão, semana passada. E procuro algo eficaz que não exija sacrifícios impossíveis por estas bandas. Preciso de algo que acabe com esses traidores sorrateiros e que, ao mesmo tempo, não me traga problemas. Quanto mais teatral, melhor. Pensei em invocar a emanação de Yoth, mas isso requer sangue infantil. E devo cuidar para não despertar a suspeita dos vizinhos. A putrefação verde parece promissora, mas seria desagradável tanto para mim quanto para eles. Não gosto de certos cheiros e visões. 10 de dezembro, Eureka. Ao final achei a coisa perfeita. A vingança é doce, e este será o clímax perfeito. Wheeler, o escultor, isto é sensacional, sim. Aquele canalha vai produzir estátuas que venderão mais rápido do que qualquer obra que entalhou nas últimas semanas. Realista, hein? Pois muito bem. A nova estatuária não terá falta de realismo. Descobri a fórmula num manuscrito inserido em frente à página 679 do livro. Pelo estilo da letra, suspeito que tenha sido nele colocado por meu trisavô, Barelt Picters Van Couren, o mesmo que desapareceu de New Paltz em 1839, a Shub-Niggurath, a cabra de 1000 filhos. Para ser claro, encontrei modo de transformar aqueles miseráveis ratos em estátuas de pedra. É absurdamente simples e baseia-se mais na química comum do que nos poderes exteriores. Se eu conseguir pôr as mãos nos materiais certos, posso preparar uma bebida que passe por vinho caseiro. E um só trago basta para derrubar qualquer ser comum, menos um elefante. Trata-se de uma petrificação acelerada ao extremo. Injeta-se o organismo com sais de cálcio e bário, e substituem-se as células vivas por matéria mineral tão rapidamente que nada pode detê-lo. Deve ser uma das receitas que meu trisavô obteve no grande sabá de Sugarloaf, nos Catskills. Coisas estranhas ocorriam lá. Creio ter ouvido falar de um homem em New Paltz, o juiz Hasbrook, transformado em pedra no ano de 1834. Era inimigo dos Van Couren. Primeiro devo encomendar os 5 químicos de que preciso, em Albany e Montreal. Tenho tempo suficiente para experimentar depois. Quando tudo terminar, reunirei todas as estátuas e as venderei como obra de Wheeler para custear a conta de pensão atrasada. Ele sempre foi um realista e um egoísta. Não seria natural que esculpisse um autorretrato em pedra usando minha esposa como modelo para outro? Assim ele já vem fazendo há 2 semanas, de fato. Confie-se no público simplório, que não perguntará de que pedreira veio essa rocha estranha. 25 de dezembro, Natal. Paz na terra, e assim por diante. Estes 2 suínos olham um para o outro como se eu nem existisse. Devem pensar que estou surdo, mudo e cego. Pois bem, o sulfato de bário e o cloreto de cálcio chegaram de Albany na quinta-feira, e os ácidos, catalisadores e aparelhos chegam de Montreal a qualquer dia. As mós dos deuses, e por aí vai. Farei a obra na caverna do Ellen, próxima ao bosque inferior, e ao mesmo tempo prepararei um vinho novo na adega daqui. Deve haver motivo de sobra para apresentar uma nova bebida, embora bastem poucas artimanhas para enganar aqueles otários lunáticos. O problema será fazer Rose beber vinho, pois ela diz não gostar. Experimentei em animais na caverna, onde quase ninguém se aventura no inverno. Cortarei lenha para justificar minhas ausências. 2 ou 3 fardos levarão qualquer um a desconfiar de meus sumiços. É mais difícil do que imaginava. Muito depende das proporções exatas.
Os materiais vieram de Montreal, mas tive de pedir balanças mais precisas e uma lâmpada de acetileno. Já os curiosos no vilarejo estão me vigiando. Que prisão o escritório de entregas esteja na loja do Steamwick. Testo misturas diversas nos pardais que bebem e banham-se na poça em frente à caverna quando derrete. Às vezes eles morrem, mas às vezes voam embora. Claramente errei alguma reação crucial. Rose e aquele encrenqueiro devem estar aproveitando minha ausência, mas isso pouco importa. Em breve terei sucesso. 11 de fevereiro. Consegui finalmente. Lancei nova dose na poça, que já estava derretida hoje, e o primeiro pardal que bebeu tombou como se fosse atingido por um tiro. Apanhei-o em seguida. Era uma estátua perfeita, até as menores garras e penas. Nenhum músculo se moveu desde a postura de quem bebia. Por isso, certamente morreu no instante em que a substância alcançou seu estômago. Não esperava que a petrificação se desse tão rápido. Mas um pardal não é teste justo para a reação num animal maior. Preciso de algo mais robusto para calibrar a força da mistura antes de aplicá-la àqueles vermes. Creio que Rex, o cão de Rose, será adequado. Levá-lo-ei comigo numa próxima ida, dizendo que um lobo o atacou. Ela o adora. E mal me importarei em lhe dar motivo de pronto antes da grande quitação. Preciso cuidar bem deste livro. Rose às vezes bisbilhota nos lugares mais estranhos. 15 de fevereiro. O progresso é firme. Testei em Rex, e a receita funcionou perfeitamente com o dobro de concentração. Preparei a poça, fiz-nos beber, e ele pareceu pressentir algo estranho, pois eriçou o pelo e rosnou. Mas virou estátua antes de conseguir mover a cabeça. A solução poderia ser mais forte. Para um humano, deve ser bem mais forte ainda. Creio que já entendi o truque, e estou quase pronto para aquele canalha do Wheeler. A mistura não tem gosto, mas para garantir usarei o vinho que preparo em casa. Tomara que seja inodora e insípido o bastante para passá-la em água, caso Rose ainda se recuse a beber vinho. Providenciarei para que Wheeler esteja aqui e Rose em casa. Logo após, ocultarei objetos estranhos na entrada da caverna. Rose gemeu como um filhote quando contei que um lobo matara Rex, e Wheeler choramingou 1000 desculpas. 1º de março. Louvor ao Senhor Tsatogwa! Tenho o filho do inferno em minhas mãos. Disse-lhe ter descoberto um novo afloramento de calcário nesta região, e ele me seguiu como o falcão que é. Eu trazia a garrafa de vinho fluida na cintura, e ele bebeu de bom grado. Engoliu tudo sem titubear, e tombou em seu lugar num piscar de olhos. Mas sabia que recebera minha vingança, pois fiz uma expressão que não poderia ter ignorado. Vi o brilho da compreensão em seus olhos, antes de cair. Em 2 minutos, tornara-se pedra sólida. Carreguei-o até a caverna e posicionei o corpo de Rex do lado de fora novamente. A forma do cão eriçado ajudará a afugentar curiosos. A temporada de caçadores de primavera está por vir e ainda há um maldito pulmonar chamado Jackson numa cabana além do morro que vive farejando na neve. Não quero que meu laboratório e meu estoque sejam descobertos ainda. Ao chegar em casa, disse a Rose que Wheeler recebera um telegrama na vila, convocando-o subitamente a regressar. Não sei se ela acreditou, mas não faz diferença. Para seguir o rito, empacotei as coisas de Wheeler e levei-as para o vale, dizendo-lhe que as despacharia depois dele. Guardei tudo no poço seco da antiga propriedade Rapelli. Agora é com Rose. 3 de março. Rose não bebe vinho algum. Tomara que o líquido seja insípido o bastante para passar despercebido na água. Testei em chá e café, mas formou precipitado. Se for misturado apenas à água, terei de reduzir a dosagem e confiar num efeito mais gradual. Hoje, o Sr. e a Sra. Hugh apareceram na hora do almoço e tive de suprimir a vontade de mencionar a partida de Wheeler. Não pode vazar que digamos ter recebido o telegrama de Nova York quando todos de Mountain Top sabem que não chegou mensagem alguma e que ele tampouco embarcou no ônibus. Rose anda com um comportamento deveras estranho. Terei de provocar-lhe um conflito e mantê-la trancada no sótão. O melhor será fazê-la beber aquele vinho adulterado, e se o fizer, tanto melhor. 7 de março. Comecei o trato com Rose. Como se negou a beber o vinho, espanquei e subi ao sótão. Ela não descerá viva. Dou-lhe pão salgado e carne salgada numa travessa, e um balde de água ligeiramente aditivada 2 vezes por dia. O alimento salgado a obrigará a beber bastante, e não vai demorar a surtir efeito. Odeio ouvir seus gritos sobre Wheeler quando estou à porta. O resto do tempo, ela permanece em silêncio sepulcral.
9 de março. É extraordinariamente curioso como o tal líquido demora a fazer efeito em Rose. Terei de reforçar a dose. Provavelmente ela jamais o provará com tanto sal que tenho lhe dado. Bem, se isso não adiantar, há muitos outros meios de recorrer. Mas gostaria de levar adiante este plano elegante de estátuas. Fui à caverna esta manhã e tudo está em ordem lá. Às vezes ouço Rosie arrastar os pés no sótão e acho que os passos andam cada vez mais lentos. O líquido certamente age, mas é devagar demais. Não é forte o bastante. De agora em diante, aumentarei a dose sem piedade. 11 de março. É muito estranho. Ela ainda está viva e se move. Na terça-noite, ouvi um farfalhar na janela. Subi e lhe dei uma boa surra de couro cru. Está mais taciturna do que amedrontada e os olhos parecem inchados. Mas ela jamais desceria do sótão sem morrer. Não há onde se apoiar. Tenho tido pesadelos. Aquele arrastar vagaroso lá em cima me deixa em nervos de aço. Às vezes penso que trabalha na fechadura da porta. 15 de março. Continua viva, apesar dos reforços da dose. Há algo de muito peculiar nisto. Agora ela rasteja em vez de andar, e o faz menos vezes. Mas o som de seu rastejar é insuportável. Chacoalha as janelas e mexe na maçaneta. Terei de liquidá-la com o couro cru se isto prosseguir. Estou ficando mortalmente sonolento. Pergunto-me se Rose não se apercebeu de algo. Mas ela deve estar bebendo veneno. Esse sono é anormal. Acho que a tensão começou a me afetar. Estou com sono. A caligrafia apertada se esvai em rabiscos vagos, dando lugar a um bilhete em letra mais firme, evidentemente feminina e de extrema tensão. 16 de março, 4 da manhã. Acrescento isto. Prestes a morrer. Avise meu pai, Osborne E. Chandler, Estrada Rural 2, Mountain Top, Nova York. Acabo de ler o que o monstro escreveu. Tinha certeza de que ele matara Arthur Wheeler, mas não soubera como, até ler este terrível caderno. Agora sei do que escapei. Notei que a água tinha gosto estranho, e após o primeiro gole, nada mais bebi. Joguei tudo pela janela. Aquele só gole me deixou meio paralisada, mas ainda me movimento. A sede era terrível, mas comi o mínimo do pão salgado e da carne salgada e consegui água colocando panelas velhas nos pontos de infiltração do teto. Fomos felizes juntos. Creio que me casei apenas sob um dos feitiços que ele sabia lançar. Acho que hipnotizou meu pai e a mim, pois era sempre odiado, temido e suspeito de pactos sômbrios com o diabo. Meu pai o chamava de parente do demônio, e estava certo. Não me envergonho do que senti por Wheeler. Amamo-nos, sim, mas de modo honrado. Ele me tratou com gentileza pela primeira vez, desde que saí da casa paterna, e pretendia livrar-me das garras daquele demônio. Teve longas conversas com meu pai e planejava levar-me para o oeste. Após o divórcio, casaríamos. Desde que aquele canalha me trancou no sótão, planejei escapar e acabar com ele. Sempre guardei o veneno à mão, caso o encontrasse dormindo e pudesse ingeri-lo de algum modo. No início, mal conseguia mexer a fechadura da porta e as janelas. Depois ele ficou tão exausto que dormia mais profundamente. Eu sabia, pelo seu ronco, quando estava certo. Anteontem, ele dormia tão profundamente que arrombei a porta sem acordá-lo. Foi difícil descer as escadas com minha paralisia parcial, mas consegui. Encontrei-o aqui com o lampião aceso, dormindo à mesa onde escrevera neste caderno. No canto jazia o longo chicote de couro cru, com que tantas vezes me espancara. Usei-o para amarrá-lo à cadeira, de modo que não pudesse se mover. Lasurei seu pescoço para em seguida despejar no gargalo qualquer coisa, sem que ele resistisse. Ele acordou justo quando eu terminava. Creio que logo entendeu que estava perdido. Gritou barbaridades e tentou entoar fórmulas místicas. Mas eu o calei com uma toalha de prato. Então vi este caderno e parei para lê-lo. O choque foi brutal. Quase desmaiei 4 ou 5 vezes. Minha mente não estava preparada para tais horrores. Depois, falei com aquele monstro durante horas, dizendo tudo o que quisera dizer ao longo dos anos em que fui sua escrava e tantos outros assuntos que surgiram na leitura deste livro abominável. Ele ficou quase roxo quando terminei. Parecia em delírio. Peguei um funil do armário e, tirando-lhe a mordaça, o enfiei pela boca. Ele sabia o que eu faria, mas não podia reagir. Trouxe o balde de água envenenada e, sem vacilar, despejei metade do conteúdo pelo funil. Deve ter sido uma dose fortíssima, pois, no instante, o monstro começou a enrijecer e tornar-se cinza-pedra. Em 10 minutos sabia que era pedra sólida. Não suportei tocá-lo, mas o funil tilintou horrivelmente ao desobstruir sua boca,
Quisera dar-lhe uma morte mais dolorosa, prolongada. Mas, sem dúvida, aquela foi a punição que merecia. Não há muito mais a dizer. Estou meio paralisada e, com Arthur morto, não há razão para prosseguir vivendo. Finalizarei o gesto bebendo o resto do veneno, depois de deixar este caderno onde o encontrem. Daqui a 15 minutos, serei uma estátua de pedra. Só desejo ser enterrada junto ao que foi e será achado na caverna onde o monstro o abandonou. Que o pobre e fiel Rex esteja aos nossos pés. Não ligo para o diabólico boneco de pedra, amarrado na cadeira.